graça e a paz do Senhor Jesus, meus irmãos. É bom estar aqui com vocês mais uma noite e nesta, como diz o irmão Jair, essa nova jornada, né? Porque nós estamos num ministério diferente, num lugar diferente, e Deus com certeza tem uma palavra especial para você que veio aqui. Deus, Ele quer falar conosco, e a vontade do Senhor é que Ele nos enche da sua palavra e do seu Santo Espírito. Amém? Vamos nos colocar de pé para abrirmos a palavra do Senhor. Quem puder, abra comigo em Lucas, capítulo de número 22, versículo 54. Evangelho de Lucas, Evangelho de Jesus escrito por Lucas, capítulo de número 22, versículo 54. A gente ainda está enfrentando essa pandemia, né? E nós estamos aqui cumprindo com as regras que os comitês aí das prefeituras, né, nos impõem. A gente está aí nessa batalha. Pregar de máscara não é fácil não, né? Nem cantar, né? Os irmãos cantaram, sabem como é que é. Eu só não entendo porque bar pode ficar à vontade sem máscara, e eles podem beber, não tem problema, né? Aí se a gente for falar é preconceito, a gente está contra, mas não é. Tem que fazer o quê? Para Jesus a gente vai fazer o sacrifício, né? Para a glória dele. Vamos lá, Lucas capítulo 22, versículo 54. Então, prendendo, levaram e o introduziram na casa do sumo sacerdote. Pedro seguia de longe, e quando acenderam fogo no meio do pátio, juntos se assentaram. Pedro tomou um lugar entre eles. Entre mentes, uma criada, vendo-os, assentou perto do fogo. Fitando, disse: este também estava com ele. Mas Pedro negava, dizendo: mulher, não conheço. Pouco depois, vendo o outro, disse: também tu és tais entre eles. Pedro, porém, protestava: homem, não estou. E tendo passado cerca de uma hora, outro afirmava, dizendo: também este verdadeiramente estava com ele, porque também é galileu. Mas Pedro insistia: homem, não compreendo o que dizes. E logo estando com ele, sem falar, cantou o galo. Então voltaram-se, o Senhor fixou os olhos em Pedro, e Pedro se lembrou da palavra do Senhor, como lhe dissera: hoje 3 vezes me negarás, antes que o galo cante. Então Pedro, saindo dali, chorou amargamente. Podem curvar sua cabeça, orar ao Senhor, colocando sua vida, sua família diante de Deus. Senhor, nós queremos te louvar. Obrigado pela vida do pastor Tiago, obrigado pela esta igreja, pelos irmãos que aqui estão, por aqueles que não puderam. Senhor, que essa palavra possa falar com todo o teu povo, e que nós venhamos sair daqui, Deus, como foi ministrado essa noite, cheios da tua glória. Para a glória do teu santo nome, nós te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem se sentar. Amém. Nessa época que nós estamos vivendo agora, nunca se falou tanto de pandemia, de crise, de lutas, de isolamento, de adversidade, e nunca vemos como que as pessoas elas estão se isolando. Umas estão preocupadas, outras não estão preocupadas, umas estão dentro da regra correta, outras nem tanto. Outras vivem aí como se não preocupasse se isso tivesse, ou se fosse ocorrer, ou se não fosse ocorrer. A verdade é que há um isolamento muito grande, há uma preocupação muito grande. Nós vemos que o mundo parou e está parado em relação a essa situação, mas no sentido da saúde. As pessoas tentam ajustar suas agendas, tentam equilibrar a vida das famílias. Enfim, a gente vê uma grande dificuldade
da gente tentar novamente a erguer nossa cabeça, a tentar honrar os nossos compromissos e deixar que a vida segue o padrão que deve se seguir. A verdade é que no meio de todo esse caos e essa crise, Deus ele conta comigo e com você para exercermos a nossa fé. Deus ele deseja que nós, como filhos e filhas dele, venhamos no meio de uma geração e no meio de um mundo em pandemia, em crises generalizadas. Ele espera que haja uma manifestação de fé da nossa parte. O povo de Deus, sempre que peregrinou pelo deserto, Deus queria deles, além da sua obediência, Deus queria que eles manifestassem a fé deles. Para quê? Por causa de 3 coisas. Primeiro, manifestar sua fé para sobreviver. Eles tinham que sobreviver. Como é que vai ficar no deserto com mais de 40 graus, né? O calor escaldante. Deus mandava uma grande nuvem que dava aquela sombra, que era aquele refrigério, mas à noite, abaixo de 0, a temperatura, aquele frio de rachar. Então eles tinham que sobreviver. Não tinha alimentação, não tinha saúde básica. Eles tinham que readaptar um novo mundo andando no meio do deserto. Então a fé deveria se manifestar pela sua sobrevivência. A fé também deveria se manifestar no meio do povo de Deus por causa dos inimigos. Os ataques dos inimigos. Haviam grandes inimigos, os filisteus, outras tribos que vinham contra o povo de Deus, e ali a fé deles estava sendo inquérito. Eles tinham que lutar, eles tinham que desafiar e eles tinham que vencer. Mas nós vemos também que a fé deveria ser alimentada para que eles não se distanciassem de Deus, para que eles vivessem com Deus e eles pudessem estar firmes com o Senhor, para que eles pudessem se alimentar daquilo que Deus havia prometido a eles sobre uma promessa, e eles estavam vivendo e perseguindo uma promessa. A questão, meus irmãos, nessa noite é a pergunta: onde é que tem sido ou está sendo sustentado a nossa fé? Como nós estamos sustentando a nossa fé hoje? Como nós estamos colocando o nosso coração e a nossa vida naquilo que Jesus deseja que nós coloquemos? Porque nós estamos num cenário em que Jesus está, nos últimos momentos dele, sendo entregue na mão dos malfeitores. Ele está sendo entregue para ser morto. E esse momento que Jesus está vivenciando na sua vida é um momento em que os discípulos que o haviam seguido desde a Galileia, desde a pescaria, nas regiões onde ele chamou André, chamou Pedro, e esses discípulos estão com o mestre indo e caminhando, acreditando nele, até o ponto em que Jesus agora não está mais com eles. Jesus agora é capturado, é preso, é julgado, e nesse instante que nós lemos, ele vai ser condenado, sacrificado, crucificado. Então nós vemos que naquele cenário havia uma grande tensão. E o problema lá não era a pandemia, o problema não era usar máscara. O problema lá é que o mestre deles, o salvador deles, o Senhor deles, aquele que tirou Pedro da sua pescaria, do seu trabalho, do seu comércio, aquele que entrou na casa de Zaqueu, um cobrador de impostos, e que de certa forma traiu a política vigente da época do imperador César. Aquelas prostitutas que saíram dos prostíbulos e agora servem
e eles abraçaram a causa de Jesus, e eles obedeceram Jesus, mas agora Jesus está sendo crucificado. Jesus agora sai de perto deles, e eles ficam como que para tentar entender, desculpa a expressão esdrúxula, a comparação, mas o próprio Jesus fez essa comparação, por que eu não posso fazer? Como uma galinha que é ausentada dos seus pintinhos, e eles ficam piando, sem aquela proteção. E agora nesse cenário a gente vê Pedro, que era o mais temperamental, o mais sanguíneo, o que dizia-se ser o mais obediente, o mais fiel, o que estava pronto para tudo, para encarar, para brigar, para discutir. E no entanto a gente vê um Pedro medroso, um Pedro infiel, um Pedro com medo, um Pedro isolado, ao ponto das criadas, que ele estava no pátio, que porventura era um templo, chamado templo na época de Salomão. Então aquele templo, que era um templo com várias repartições de pátios, até chegar no Sinédrio, onde Jesus estava sendo ali interrogado para ser condenado, e Pedro, ele está no meio, longe. O texto diz lá, o último versículo, que Pedro observava Jesus de longe, de longe. E mesmo ele observando Jesus de longe, alguém viu que ele estava acompanhando Jesus, mesmo que você e eu acompanhemos Jesus de longe, mesmo que nós convertemos e falamos que servimos o Senhor há muitos anos, sempre alguém um dia olhou para você e viu você entrando numa igreja, e viu você no Facebook dando mensagens evangélicas, ou alguém viu você sendo batizado, mesmo que você ache que não, sempre alguém vai observar, sempre. Pedro achou que ninguém viria ele. Você nessa noite pode pensar: ninguém me vê, minha família não me reconhece, meu trabalho ninguém me respeita. Mas eu quero te dizer, Deus sempre levanta uma pessoa para olhar para os seus filhos na terra e dizer: olha, ele é minha filha, ele é meu filho, porque Deus vê onde o homem não vê, e Deus levanta o que nós não podemos fazer. Pedro achou que mesmo escondendo, ninguém o viria. A Bíblia diz que quando Moisés matou um dos seus homens, e quando ele foi apartar uma outra briga, bem depois, alguém disse: você também vai me matar como matou aquele homem? E no seminário, os pastores sempre falavam, o pastor Tiago com a gente: olha, cuidado, seminarista, não apronta não, porque sempre alguém está te vendo. Não apronte, porque sempre alguém vai olhar e vai lhe acusar. Mas na realidade Pedro andava de longe, andava de longe, andava de longe. A questão aqui é: onde está sendo sustentada a nossa fé? E o que eu quero concluir dentro disso, e te dar algumas inspirações e motivar a sua fé, e a minha que precisa ser motivada o tempo todo, é que primeiramente, para mim saber se a minha fé está sendo sustentada em Jesus, e Jesus pede que nós sustentemos a fé nele, apóstolo Paulo chega a dizer assim: olha, eu olho para a cruz, eu olho para o alvo, eu sigo em frente, a minha fé tem que estar nele. E há momentos que a nossa fé é abalada, a nossa fé é questionada. O que nós podemos aprender nesse episódio? Primeiro, que Pedro ficou ali envergonhado, acanhado, ele se encontrou no meio daquelas criadas. Primeiramente, é a questão da acomodação. Quando é que eu consigo exercer a minha fé? E Paulo diz isso em Tessalonicenses, quando ele fala: irmãos, é visto a operosidade da vossa fé, e eu vejo que vocês têm fé, mas vocês estão enfraquecendo, porque a geração de pecado, de maldade, faz com que a fé de vocês venha se frustrando, cansando. E o que faz com que primeiramente a nossa fé ela não passa mais a ser exercida quando nós acomodamos a situação das batalhas.
seu mestre estava sendo condenado. E ele prometeu para Jesus que não afastaria de Jesus. E ele preferiu uma fogueira e sentar no pátio do que assistir o cenário mais histórico e perfeito do mundo, que era o momento que o Filho de Deus estava se entregando por mim e por você. E Pedro, no entanto, foge daquela situação e ele se acomoda. Ele vai para uma região que não era dele. E muitas das vezes a nossa vida, a nossa fé, ela não tem sido eficiente, é porque no momento em que mais Deus quer ver a fé dos crentes, quer ver a oração dos crentes, quer ver a contribuição financeira dos crentes, quer ver a firmeza nos cultos, quer ver o povo envolvido na obra, é o momento que a gente foge, é o momento que a gente arreda o pé. O momento que Deus mais quer a mim e você, não é quando a igreja está com milagre, porque milagre traz para a igreja até incrédulo, milagre traz para a igreja até demônio, milagre traz para a igreja até ateu, porque se um homem ou uma mulher nesse culto entrar aqui com cadeira de roda e se levantar, a cidade vai bombar, os selfies vão bombar. Por quê? Porque na igreja Atos, uma pessoa se levantou lá, e eu conheço aquele homem, aquela mulher, realmente era paralítico. Mas eu pergunto aos irmãos, o momento que Deus quer ver um movimento da Atos, não é quando um paralítico levanta, a igreja cresce, porque tem um paralítico andando e tem um milagre extraordinário na cidade. Deus quer ver os irmãos da Atos, é quando esses bancos ainda estão vazios, mas vocês estão honrando a vida de vocês com Deus, mas vocês estão aqui no louvor pregando, mas o pastor Thiago está pregando o evangelho, mas a porta dessa avenida está aberta. Por quê? Porque nós não podemos acomodar. O nosso mestre foi crucificado, mas ele ressuscitou, e ele está vivo, e a igreja dele está viva, e nós temos que triunfar para a glória dele. Aleluia. Não se acomode, meus irmãos. Não se acomode, pastor Tiago. Nós não podemos fazer como os covardes, que quando viu os filisteus da batalha, quando Deus chamou a Gideão, mais de 22 mil foram embora. Nós não podemos ser os covardes, que quando vê os inimigos correm, porque quando Pedro estava com os discípulos e com Jesus, ele dizia: não, eu vou lutar. Mas quando Pedro não viu mais Jesus e nem os discípulos, Pedro falou: não conheço ele. Onde é que Deus quer ver mais a nossa fé sendo operante, sendo movimentada, sendo vivificada? Não é quando os sinais e as maravilhas dos milagres acontecem. Deus quer ver a nossa fé é quando as coisas não acontecem. É fácil glorificar a Deus quando o meu carro está na garagem, quando eu tenho conta na poupança, dinheiro na poupança. É fácil quando a gente ora e vê os sinais que Deus faz, e Deus, pela sua misericórdia, nos dá quando a gente ora por alguém. Mas Deus quer ver a sua fé é quando tudo vai mal. É quando chega o dia mal, que o apóstolo Paulo em Efésios ele escreve: olha, vai chegar um dia mal para você, porque o evangelho não é para tirar e aliviar as nossas dificuldades. O evangelho é para nos preparar para a guerra. O evangelho é para nos preparar para as lutas. Será que estamos acostumados, ou pelo menos estamos preparados na ausência das bênçãos?
E onde é que o nosso amor a Deus tem que ser provado? Na ausência das bênçãos. Onde é que Jó foi um grande guerreiro? Quando ele perdeu sua família, quando ele perdeu seus bens. Quando é que José foi chamado fiel e Deus o abençoou? Quando ele estava sendo traído e no calabouço. Quando é que Deus chamou Jeremias de profeta? Quando ele estava sendo julgado e solitariamente numa masmorra ele escreve lamentações de tanto que ele chorou. Onde é que Deus quer ver Atos? Quer ver a mim, quer ver vocês que entrou aqui? É quando vocês voltam para casa. E talvez na casa de vocês tenha alguém que é marido lá que bebe. Talvez alguém aqui tenha um filho que está nas drogas. Ou alguém aqui que está passando por uma situação de divórcio. Ou outro que tem um problema de Alzheimer. Ou a mãe que está doente. Hoje eu estava conversando com um irmão que ele está enfrentando um problema na família. Que a mãe dele com 88 anos, do nada, ele passou por um problema de saúde sério essa semana. E ela começou a perder todos os movimentos e a mente. E eu conversando com esse irmão hoje de manhã, orando com ele, eu falei: irmão, é agora que a nossa fé tem que estar firme. É agora que os seus irmãos têm que olhar para você e falar: eu tenho a paz de Deus, porque Jesus prometeu. Não era casa própria nem carro zero. Jesus prometeu, quando ele estava indo aos céus, em Atos 1:8, que ele voltaria para nos buscar e que ele estaria com você todos os dias até a consumação do século. Porque o Salmo 23, Davi disse: ainda que eu ando pelo vale da sombra da morte. Ele está dizendo: olha, um dia, ó Deus, está repreendido o vale da sombra. Ó Deus, eu não vou passar pelo vale da sombra. Ele diz o contrário: Deus, quando eu for no vale, quando eu passar lá, porque eu vou passar, eu tenho certeza que o Senhor estarás comigo, e a tua vara e o teu cajado me consolará, Senhor. Foi a mesma palavra que Jesus passou quando em João 10 ele diz: olha, o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. E ele diz lá: o bom pastor. Ele não fala um pastor, ele fala o bom pastor, porque existem muitos pastores, mas bom é só ele, é só o seu Salvador. Quando é, pastor, que eu preciso sustentar minha fé em Jesus? É quando eu não me acovardo diante das lutas que Deus coloca, porque Deus jamais, preste atenção nisso, vai colocar um fardo nos seus ombros acima do que você não pode carregar. O apóstolo Paulo fala isso em 1 Coríntios: nós somos provados na Ásia ao ponto de desesperarmos da própria vida, tribulações por fora, tribulação por dentro, mas fiel é Deus que nos prova em todas as nossas dificuldades, porque Ele não dá tentação ou provação acima das nossas forças. Porque o próprio Salmo 40, o salmista lá no versículo 17, ele vai falar: eu sou pobre e necessitado, mas o Senhor cuida de mim. O Senhor cuida de mim, o Senhor cuida de você. Isaías 41, versículo 10: não temas, porque eu sou contigo, não te assombres, porque eu sou teu Deus, não fique inquieto, porque eu levantarei você com a minha destra fiel, segurarei na tua mão direita e direi: eu sou o Senhor sobre a sua vida para te abençoar. Não se acovarte. Terceiro, quando eu sei que eu devo, olha comigo o capítulo de número 22, versículo 55, olha o que Deus diz lá em Lucas capítulo 22, versículo 55, o texto diz lá: e quando acenderam fogo no meio do pátio, juntaram-se, assentaram-se, Pedro tomou lugar entre eles. Pedro tomou lugar entre eles. Quem eram eles? Os que estavam zombando de Jesus. Quem eram eles? Os que não acreditavam que Jesus era o Filho de Deus. Quem eram eles? Aqueles que zombam da sua fé. A nossa fé para de ser sustentada quando nós nos assentamos com pessoas que não acreditam no seu Deus. Não é que a gente vai fugir de um comércio, não é que a gente não vai deixar de trabalhar, não é isso. Eu estou dizendo,
pastor Tiago, e eu vou tomar café lá na casa de um. De repente aquela pessoa começa a falar mal da minha mãe, começa a falar mal do meu pai, eu nunca mais vou naquela casa. A menos que seja para me aconselhar, o seu pai precisa disso mudar. Agora, se ficar falando de você, condenando você, te criticando, você vai ficar beirando pessoas que desprezam a sua integridade, a sua família. Mas nós vivemos numa geração em que as pessoas se assentam com gente que fala mal do seu Deus, critica seu Deus, repreende seu Deus. Olha lá, agora é crentão. Olha lá, agora vai dar dízimo para a igreja. Olha lá, agora o negócio dele é só igreja. Época de pandemia, vai para a igreja. Quem não está do lado da causa de Jesus não deve andar com você. Pode ser seu parceiro no negócio, pode ser seu amigo para confidenciar ou conversar algo assim. Não é você virar as costas, mas não há um elo de aliança, porque os fracos que não têm Jesus são mais fortes para tirar você da igreja na qual Deus te plantou. Às vezes na igreja, eu acho que os irmãos não seja teve esse problema, mas enquanto os adolescentes, ficam naquela carência que só Jesus na causa. Meu Deus, eu quero casar. Aí de repente envolve com pessoas que não são evangélicas, a gente fala, cuidado com a fé, gente, cuidado, o cara não está ninguém. Não, pastor, eu vou ganhar ele para Jesus. E aí você não ganha nada, você ganha, ele é que ganha seu coração e te leva. Quando Pedro sentou com todos aqueles que estavam acendendo fogueira, Pedro quis dizer, a minha fé só está lá na Galileia quando Jesus estava, agora a minha fé eu vou esconder. Tem gente que a fé dela só fica na igreja, quando ela sai da igreja a fé acabou. A fé acabou, ninguém sabe mais, ninguém ensina mais. Mas aí nós vemos no último versículo, para mim terminar, capítulo de número 22, versículo 61, o texto da palavra do Senhor diz lá, capítulo 22, versículo 61, acompanha comigo. Então voltou o Senhor, Lucas 22, 61, então voltou o Senhor, fixou os olhos em Pedro, e Pedro se lembrou da palavra do Senhor, quando dissera, hoje 3 vezes me negarás, antes que o galo cante. Quando eu sei que a minha fé está sendo sustentada, diante de todas as batalhas de Pedro, todas as lutas que Pedro estava vivenciando, os conflitos, a provação da fé dele, a ausência de Jesus fisicamente, tudo que ele estava vivendo, tudo que ele estava passando, sabe por que a fé desse homem ainda continuou? Porque Pedro se lembrou de Jesus. Repita comigo assim, Pedro se lembrou de Jesus. Eu vou me lembrar da palavra de Jesus. Ele se lembrou. Foi um bálsamo para Pedro. Pedro não estava, irmãos, acompanhando um acusador. Pedro havia andado com Jesus por 3 anos. Ele sabia que Jesus não era odiado. Por mais que a fé dele ficou fraca, por mais que ele negou Jesus, por mais que ele se acomodou, Pedro sabia quem era Jesus. E a Bíblia diz que um olhar de Jesus disse tudo para Pedro. Um olhar de Jesus. Jesus não precisou falar, Pedrão, eu te amo, Pedrão, você vai ser apóstolo, Pedrão, eu te perdoo. Não, a Bíblia diz que um olhar. Quem é mais velho, quem tem filho ou quem tem avós, não sabe que às vezes antigamente os pais não precisavam bater, espancar, falar, ninguém faz isso, ninguém faz isso. Os pais só olhavam. Meu pai só olhava. Pronto, eu falei, o homem está bravo. Mas nada. Só olhava assim. Eu falava, ele não gostou. Hoje não. Além de olhar, o filho, o moleque ainda faz hora. E aí, disciplinando e batendo ainda faz hora. Mas antigamente era assim, olhava. Pedro simplesmente, Jesus olhou para Pedro. Sabe que leitura, sabe que mensagem Jesus está nos dando, irmãos? Que o olhar de Jesus era como se olhasse para Pedro e falar, Pedro, eu entendo você. Eu entendo você, Pedro. Foi pesado, meu filho. Você foi confrontado. Foi pesado, eu entendo você. Você é homem. Que Deus está olhando para mim, para você, para sustentar a nossa fé. É porque em Lamentações 3:23, Jeremias vai dizer, as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque ela não tem fim.
todos os dias assim, irmão. É a misericórdia de Jesus que eu e você estamos aqui. Porque às vezes a nossa fé vai, às vezes a gente quer abandonar, a gente fica aqui pregando, o pastor está aqui pregando. Vocês acham que a gente é isso tudo? Vocês acham que a gente fala que às vezes eu prego na igreja e sou a camisa do pastor Tiago e falo, e papá, os irmãos falam, pastor, que bênção, pastor, que fé, pastor, olha isso aí. Já teve irmão que falou, pastor, eu queria ser igual ao senhor, qual é a receita? Vai começar com nós, né, para ver, né? A gente tem nossos dramas, a gente tem nossos conflitos, a gente tem nossos medos. A gente não fala nem para a mulher o que a gente está sentindo, né, pastor Tiago? A gente vai embora só, a gente ora só. Porque a gente vive cada drama no interior. Pedro está vivendo isso. Talvez você nessa noite está vivendo isso. Poxa, que casamento eu entrei. Que serviço é esse que eu estou? Que família é essa? Que isso e tal. E você deve estar questionando isso na sua cabeça também. E Deus não está aqui para te condenar. Ele está aqui para te salvar. Porque o Filho do Homem não veio na terra para condenar os homens, mas para salvá-los. Apóstolo Paulo fala, queridos irmãos, o nosso ministério é de reconciliação, nosso ministério não é de condenação. Talvez se fosse eu, poderia chegar para Pedro e dizer, é isso aí, seu sem vergonha, você me traiu no momento que eu mais precisava de você. Talvez se fosse você, poderia falar a mesma coisa, mas Deus não olhou assim, sabe por quê? Porque no fundo do fundo, lá no interior de nós, Deus sabe que quando a luz do Evangelho entra, Ele vai levantar você, mesmo não tendo forças. Ele vai colocar você adiante, mesmo cansado. Sabe por quê? Porque Deus não desiste de você. Porque Deus não desistiu da Atos, por isso que ela está aberta aqui. Porque Deus não desistiu de mim, por isso que eu estou pregando aqui. E é isso que Deus faz todos os dias, não desiste de você. Você que está em casa, Deus não desiste de você. Deus sempre quer nos trazer de novo ao seu plano. Essa é a vontade do Senhor. Fique de pé e dê uma salva de palmas a Ele, em nome de Jesus. Aleluia. Amém. Deus abençoe os irmãos, em nome de Jesus. Na próxima oportunidade, os irmãos oram por nós, estaremos aí para glorificar o Senhor com os irmãos. Amém. Glória a Deus. Meu irmão, vamos orar, amém? Assim como foi pregado aqui nessa noite, né? Onde está a nossa fé? Né? Onde que nós estamos fundamentando aí a nossa fé? Amém? Glória a Deus. Pai, nós queremos agradecer ao Senhor por esta palavra, queremos agradecer ao Senhor pelo privilégio de te servir, estar na tua presença, que dia após dia, Deus, o Senhor continue nos exortando, nos alertando sobre coisas tão importantes, Deus, de como te servir, de como estar na tua presença. Continue, Deus, através do teu Espírito Santo, moldando o nosso caráter, trabalhando, Deus, em nossas vidas, para que nós venhamos, Pai, alcançar o coração que agrada ao Senhor, que vive em retidão ao Senhor, que não serve ao Senhor apenas por aquilo que o Senhor faz, mas que serve ao Senhor por aquilo que o Senhor é, que serve ao Senhor com integridade, com inteireza de coração, com sinceridade. Em nome de Jesus, Deus, nós rogamos ao Senhor para que a tua graça, a tua misericórdia continue sendo derramada sobre nossas vidas, em nome de Jesus. Eu agradeço ao Senhor, Deus, pela vida do pastor Júnior, da Ivanete, do irmão Jair, que saíram, Deus, de sua cidade, mesmo em tempo de pandemia, e veio até a Atos nos abençoar com a palavra, nos abençoar, Deus, com uma mensagem do Senhor aos nossos corações. Que o Senhor abençoe a vida, a casa, a família dos teus servos. Que o Senhor abençoe a Igreja Batista Bethesda, lá no Montes Baixo. Em nome de Jesus, ó Pai, nós rogamos ao Senhor para que a tua glória continue sendo sobre a vida dos irmãos, Pai. Obrigado por esse culto, pela tua presença, por tudo que aqui aconteceu. Nós apresentamos ao Senhor as nossas dificuldades, as nossas necessidades e oramos para que seja o Senhor, Deus, a conceder o desejo do nosso coração, a suprir, Deus, as nossas necessidades na tua presença, em nome de Jesus, Pai. Eu abençoo o fim de semana dos irmãos. Eu oro, Deus, para que o Senhor abra portas. Eu oro, Deus, para que o Senhor esteja curando, para que o Senhor esteja agindo, para que o Senhor esteja transformando, Pai. Eu repreendo toda ação contrária das trevas, toda obra do inimigo que venha tentar nos atrapalhar
Que o Senhor resplandeça sobre ti o teu rosto e levante sobre ti o rosto dele. Amém. Amém? Que o Senhor te dê a paz, em nome de Jesus. Cumprimente o servão da esquerda, da direita, com a graça e a paz do Senhor. Desejo para ele um fim de semana abençoado. Não deixe de cumprimentar o pastor Júnior, amém? Deus abençoe os irmãos. E a